Mônica, a gente sabe da importância do elogio para o processo do desenvolvimento, até da própria identidade da criança, do desenvolvimento psicológico. Como é que você vê isso sendo praticado hoje em dia? Bom, eu acho que o elogio ele é sempre importante, né, esse apoio, essa validação do que a criança ou adolescente traz, então, ele poder contar algo e ter uma escuta presente de fato ali, eu acho que é importante, e quando você repete ou você elogia, você valida isso, né. Mas eu preciso dizer que eu tenho visto o oposto, no sentido de um excesso de elogio, né. Então, coisas muito simples recebem, uma validação extrema, Exagerada. exagerada. Segundo Montessori, ela vai falar que isso atrofia o desenvolvimento da criança. Porque ela não desenvolve aquilo que ela poderia desenvolver, né. Então, se eu fiz algo, desculpe a palavra, mas medíocre, e eu recebo a nota máxima, por que que eu tenho que me esforçar mais, né. E eu acho que, assim, eu sei que os pais estão fazendo isso no sentido de apoiar as crianças, mas eu penso o que que tem por trás disso? Ô Mônica, antes de você continuar, eu até faço um questionamento, porque não vamos subestimar as crianças. Eles sabem que existe um exagero. Então, se eles são capazes de perceber que não está proporcional aquilo que ele fez à reação dos pais, ele não fica com uma sensação de realidade. Ele sabe que tem alguma história sendo contada ali. Aquilo não é real. Exagerou, por que que exagerou? Qual o sentido? Ou, se ele acredita que aquilo é real, ele continua criando uma visão distorcida, Sim. porque ele não é capaz de mensurar adequadamente aquilo que ele fez à resposta que ele recebeu. Uhum. Então, de duas uma, ou ela está mentindo e exagerando, ela está querendo me agradar, ela está querendo dizer que, né? Ou seja, parece que eu não posso ser quem eu sou, do tamanho que eu preciso ser mais. Ela está precisando me ver mais. Ou então, assim, não, é real isso que a minha mãe está fazendo. Ou seja, eu dou um valor para aquilo que é fantasia. E eu vou esperar que a sociedade olhe para as coisas simples que eu fizer com esse tamanho de valor. Então é distorção. Ou eu distorço ou eu me afasto. Ou eu olho para os meus pais e falo, eles não estão sendo verdadeiros, ou eu acredito naquilo, né, dentre outras possibilidades, ou eu acredito naquilo e continuo vivendo com uma visão distorcida, né? De Sim. qualquer forma é prejudicial. E como que a gente pode encaixar aí, talvez, o medo da frustração? E aí eu me refiro aos pais e a frustrar a própria É. criança, né. Vocês têm uma ideia do que a gente pode estar pensando a respeito disso? Porque, assim, eu penso um pouco na questão do medo de frustrar a criança. Acho que o pai se antecipa, às vezes, em entregar aquilo que nem está de acordo com o compatível com a idade do que a criança está fazendo, mas que para ele aquilo vai estar sendo significativo. E assim, o que eu não tive, que eu quero que ele faça, que eu quero que ele entregue, que eu quero que ele receba, o quanto que me falta, que eu quero ver nele realizado em excesso ou cabendo dentro das condições de que eu acho que faz parte do hoje, né. Acho que também tem muito hoje em dia da exposição dos filhos na rede social e vem essa coisa de querer mostrar. Então, às vezes, o filho faz até uma coisinha, aí faz o vídeo, põe lá, expõe, coloca o holofote em cima daquilo que às vezes nem está compatível com a idade ou com o que a criança está fazendo e com a exposição que põe a criança, né. Me faz pensar, a partir do que você está trazendo, que os pais tiveram uma visão equivocada do que é a frustração. Eles enxergaram as frustrações da vida como negativas, eles não foram capazes de perceber que foram elas os propulsores do crescimento. Porque quando eu me frustro, quando as coisas não saem, eu sou obrigada a me reinventar, a ser resiliente, a me superar. Mas se eu não tenho essa visão e eu cresço com uma crença de que cada vez que eu me frustrei aquilo foi mal, aquilo foi só ruim,
eu posso querer evitar que meus filhos passem pelas dificuldades, ou seja, eu não sou madura o suficiente para enxergar o quanto que as dificuldades me fizeram ser quem eu sou. E eu não vou permitir que os meus filhos passem pelas dificuldades e não cresçam a partir delas. É um roubo da vida, é um sequestro quando eu evito a frustração e quando eu passo uma imagem só positiva. Filho, você só dá certo, tudo que você faz é só maravilhoso, nada do que você faz dá errado. É uma apropriação da vida, porque isso não é real. Eu estou roubando a sombra da vida, a sombra faz parte, é como se eu estivesse falando assim, não vai mais ter noite, não vai mais ter lua, agora é só sol, é só céu claro. Isso não é real, a gente rouba metade da vida, né? Então acho que a frustração precisa ser reavaliada dentro dos pais, para eles não quererem projetar nos filhos a vida que eles não tiveram, ou querer reviver a vida que eles queriam ter vivido através dos filhos. De qualquer forma, é uma apropriação de uma outra vida, ainda que seja o seu filho, né?